Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia de um curso em milagres que é, ao mesmo tempo, bem desconfortável e surpreendentemente libertadora. É uma daquelas ideias que desafia a base de como a gente toma decisões. Então, vamos lá, vamos entender isso juntos. A lição central é essa afirmação dita em primeira pessoa. Vamos para um segundo e só deixar essas palavras ecoarem. Eu não percebo os meus maiores interesses. Uau! É uma declaração bem radical, né? Especialmente num mundo que vive dizendo pra gente confiar nos nossos instintos, saber o que se quer. E agora vem a parte interessante. O jeito que o curso vira essa ideia de cabeça para baixo. Isso não é para ser uma crítica, sabe? Do tipo, você não sabe de nada. Pelo contrário, é apresentado como um alívio. A lógica é que, enquanto a gente acredita que sabe o que é melhor, a gente continua preso na nossa própria confusão. Isso nos leva direto para a nossa primeira parte. O problema não é que a gente não queira o nosso bem. Claro que não. A questão é que agimos a partir de uma percepção totalmente guiada pelo ego, que é, por natureza, distorcida. E isso acontece mesmo quando temos certeza absoluta do que nos faria feliz. Então, o ponto principal é este. O ego faz uma bagunça danada. Ele nos faz confundir o que realmente traria paz com outras coisas. Ele diz que o nosso bem-estar vem de ter controle da situação, de estar sempre se defendendo ou às vezes até de um ataque disfarçado de justiça. Sabe quando a gente se agarra a um emprego que odeia por medo do que pode acontecer? Ou quando começa uma briga só para defender um ponto de vista? É disso que estamos falando. E vamos ver como isso se aprofunda. Essa confusão toda leva a um problema ainda maior, o conflito interno. E é daqui, dessa briga dentro da gente, que nasce a maior parte da nossa angústia. E esse slide aqui mostra isso perfeitamente. É o primeiro exemplo. Num nível, todo mundo quer paz. É um desejo universal, né? Mas, em outro nível, que muitas vezes grita mais alto, a gente quer provar que está certo, que a nossa visão é a correta. Pensa bem, quantas discussões não se arrastam só pela necessidade de ter a última palavra? Paz e estar certo simplesmente não andam de mãos dadas o tempo todo. E aqui vai outro exemplo poderoso. A gente diz que quer amor, que quer conexão, mas ao mesmo tempo se apega com unhas e dentes à necessidade de controlar o resultado, de controlar as outras pessoas, de controlar a nós mesmos. Só que amor de verdade e controle total são como água e óleo, não se misturam. E aqui está o pulo do gato. Quando um resultado não nos agrada, a tendência é culpar o que está fora, o chefe, o relacionamento, a economia. Mas o curso sugere que a verdadeira fonte do nosso desapontamento é essa guerra interna, essas metas que puxam para lados opostos. Enquanto essa divisão existir, nenhum resultado vai ser bom o suficiente. Então, qual é a saída? A lição nos oferece uma chave, um ponto de virada bem claro. E tudo se resume a um conceito: humildade mental. Essa frase do trecho é a essência de tudo. O verdadeiro obstáculo para a gente aprender e ter paz não é a ignorância em si. O problema é a teimosia de achar que a gente já sabe a resposta. É só quando a gente admite que, talvez eu não saiba, que uma porta se abre para algo novo entrar. Humildade mental, então, não tem nada a ver com se sentir inferior. Muito pelo contrário, é um ato de inteligência. É abandonar a ideia de que o ego, com sua visão limitada e cheia de medo, é o nosso melhor guia. É criar um espaço para uma orientação mais sábia, mais alinhada com a paz. É aí que o aprendizado de verdade começa. Certo, mas como isso funciona na prática? A lição não é só teoria, ela nos dá um exercício bem concreto. E o objetivo não é achar respostas certas, mas sim praticar uma honestidade radical consigo mesmo. O processo é simples, mas, olha, é muito revelador. Passo 1. Observe uma situação que te incomoda. Pode ser qualquer coisa. Uma decisão de carreira empacada, uma briga que sempre se repete. Passo 2. Liste tudo o que você gostaria que acontecesse. Agora, no passo 3, a honestidade tem que ser total. Revele aquelas exigências escondidas, como o desejo de ser validado ou de ter segurança a qualquer custo. Aí, no passo 4, vai ficar claro como essas metas brigam entre si. E por fim, o passo 5, afirmar para si mesmo a lição de hoje. E é fundamental entender este ponto. Chegar a essa conclusão não é admitir uma derrota. De jeito nenhum. É o oposto. É uma rendição consciente, sabe? Lúcida. É parar de dar murro em ponta de faca. É um ato de poder, de verdade, não de fraqueza. E o que acontece depois dessa rendição? O que surge dessa liberdade de admitir? Eu não sei. Bom, a lição não nos deixa num vazio. Ela nos coloca num estado de disponibilidade. Em primeiro lugar,
Ao soltar as rédeas do ego, a mente fica disponível para ser guiada. É como parar de lutar contra a correnteza e se abrir para uma direção que nem tinha sido considerada antes. Em segundo, e isso é crucial, a gente se torna disponível para aprender. Quando não estamos mais ocupados defendendo a nossa posição, podemos finalmente olhar para a situação de um jeito novo e aprender o que ela realmente tem para nos ensinar. E, finalmente, essa abertura toda nos torna disponíveis para o milagre, que, no contexto do curso, nada mais é do que uma mudança de percepção, uma troca do medo pelo amor, que traz uma solução que a gente nem esperava e que traz paz. E para resumir, o grande benefício é este. No momento em que a gente para de insistir que sabe o que quer, a gente cria o espaço necessário para que uma sabedoria interior possa nos mostrar o que de fato traz uma felicidade duradoura, e não só um alívio de 5 minutos. E assim, a gente termina com essa pergunta para refletir. E se o primeiro passo para encontrar as respostas que tanto buscamos não for ter mais certeza, mas sim abraçar a possibilidade de que, sozinhos, a gente não percebe mesmo os nossos maiores interesses? A resposta para isso pode ser a porta de entrada para uma paz que a gente nem imaginava que era possível.